explicar para vocês como funciona esse jogo aqui, né? O planeta Terra, o jogo Enigma, de um jeito que você nunca ouviu falar, tá? E aí isso vai acabar com a maioria dos seus problemas de intolerância com esse mundo aqui. Você tá de saco cheio aqui, tá impaciente com a humanidade, quer ir embora daqui, né? Esse povo doido, tá? Então fica aí que eu vou te explicar a diferença. Então, olha só, nós estamos em um jogo para a consciência, tá? O nome desse jogo é Enigma. Você estando ciente disso ou não, você está participando desse jogo. Todos que estamos aqui no planeta Terra e nesse universo estamos jogando esse jogo, tá? São diversos tipos de consciência. Vou falar aqui das duas principais consciências do jogo do planeta Terra, tá? Que é o jogo que a gente está jogando no momento, né? Então todos estamos aqui. Então nós temos dois tipos de consciência principal aqui: os terráqueos e os avatares, tá? São os dois principais, né? Encarnados nesse corpo aqui, ok? Então, qual é a principal diferença entre eles? Os terráqueos, as consciências que são os terráqueos, eles vivem só uma vida aqui. Eles vivem uma vida. Quando esse corpo morre, eles vão para uma espécie de inferno e céu, né? Do paraíso, né? Que tem muito a ver com a visão da Bíblia, né? É parecido com aquilo. Não é exatamente como as pessoas pensam, mas é bem próximo, tá? Então, é um lugar para onde essas consciências vão viver eternamente, tá? Só que nós temos um outro tipo de consciência, que são os avatares. Os avatares, eles não vivem uma vida só aqui no jogo. Eles têm diversas chances, né, de evolução. Eles entram no ciclo do Sansara, né? A gente chama de Sansara, né? Na cultura indiana, né? Então é um termo que vem do sânscrito, né? Então, os avatares, eles, quando encerram o seu ciclo aqui, eles vão para um outro lugar, tá? Para um outro universo, tá? Para o lugar de origem deles. Eles já existiam, vêm aqui, vivenciam uma jornada aqui de um ciclo de reencarnações para a sua evolução. E quando eles atingem essa evolução, quando eles aprendem o que eles vieram aprender aqui, aí eles estão prontos para partir, para ir embora, para voltar para casa, tá? Já os terráqueos têm essa vida única. E aí tem uma separação ali, né? Que eles mesmos denominam como a separação do joio e o trigo, tá? O julgamento. Existem várias formas de explicar isso. Mas o fato é que eles vão para um lugar lá e essa consciência vai viver lá numa outra dimensão que nós chamamos de céu e inferno, tá? É um nome que a gente dá, tá? Para esse lugar. Ok, então isso significa que a gente não precisa brigar entre nós aqui. Todas as consciências, sejam elas terráqueas ou sejam os avatares, nós viemos aqui para aprender a conviver com as diferenças. Certo? Então, o Criador, né, que nós chamamos de Deus, né, o Criador de Enigma, desse universo que estamos, ele criou esse lugar justamente para que nós aprendêssemos, todas as consciências aprendessem a conviver entre si. Né? É uma evolução, é um processo de aceitar o diferente de mim. Tá? Então, na prática, a gente não precisa mais brigar. Não, porque meio que todo mundo tá certo.
tá? Eu vou explicar mais ou menos como funciona, tá? Olha só, todas as famílias existem consciências terráqueas e avatares, praticamente todas. Só que os terráqueos, eles são em um número muito maior, eles são a maioria, tá? Essas consciências, né, que vivem uma vida só, elas são em torno de 85% da humanidade. Os avatares, eles são cerca de 14%, tá? Arredondando aí. Então, em outros números, a cada 1 milhão de pessoas, 144 mil são avatares. É assim que o jogo funciona, tá? A cada 1 milhão, 144 mil avatares e o restante de terráqueos. É assim que roda o jogo aqui, tá? Então, só que as famílias, elas são uma mistura, tá? Então sempre vai ter um avatar numa família de terráqueos. Muito dificilmente você vai ter uma família só de terráqueos. E não tem família só de avatares. O que acontece é que às vezes num núcleo familiar tem alguns avatares ali naquele mesmo núcleo. Enquanto que em outros núcleos você pode ser o único avatar daquela família, né? Geralmente ele é bem diferente dos demais. E aí os terráqueos chamam os avatares, sem saber, né? Eles chamam de ovelha negra, né? A ovelha negra da família. É um termo para os diferentes, né? Tá? Ó, não tem melhor, não existe melhor. Ó, esse é melhor do que esse. São experiências diferentes, são consciências de origem diferente. Só isso. Tá? O Criador, ele quer justamente que a gente aprenda a amar o diferente, a tolerar, a ter paciência, tá? Só que nós somos de origem diferente. Então, se você acredita em reencarnação, se isso ressoa na sua alma, né, no fundo do seu ser ali, provavelmente você é um avatar. E se você não ressoa com isso, você fala, cara, isso não faz sentido para mim, eu sinto no meu íntimo aqui que eu tenho uma chance só, que isso aqui é uma vida única, né? Então provavelmente você é um terráqueo. E tá tudo certo, tá? Cada um vai viver a sua experiência aqui. Então, as religiões, tem religiões que nos ensinam que vivemos uma jornada única, enquanto outras religiões e filosofias ensinam a reencarnação, certo? Pode acontecer de estar invertido, de você estar lá, você ser um terráqueo e estar numa religião que prega a reencarnação, né? Que no caso são os avatares. Ou pode ser o contrário, você pode ser um avatar que você está lá frequentando uma religião que prega a vida única, né? Mas em algum momento, em um determinado momento da sua evolução, você vai ver que aquilo não vai fazer mais sentido para você. E tá tudo bem, tá? Aí você migra, você muda, você sai. Os avatares, quando eles atingem um certo grau de evolução, geralmente eles se libertam das religiões, eles começam a pensar por conta própria, estudar por conta própria, se conectar com o Criador no seu íntimo, em meditação. Isso não impede ele de frequentar, né, religiões. Ele pode frequentar, onde ele se conecta, onde ele se sente bem, buscar conhecimento de todas as áreas, né? Tá? Nós estamos aqui para evoluir, isso aqui é uma escola, tá? E tá tudo bem também o terráqueo que gosta da religião dele lá, certo? Que acredita nos ensinamentos da religião, do livro, né? Que geralmente conduz as crenças, os dogmas daquela religião, como por exemplo a Bíblia, tá? A Bíblia é um manual. É um manual que pode inclusive ajudar terráqueos e avatares. Olha que legal. Só que ela ressoa mais com os terráqueos. Certo? E mesmo assim, você sendo um avatar ou terráqueo, a Bíblia ela está
você precisa decodificá-la, tá? Ela está escrita sob enigmas, tá? Se você ficar só na superfície, você não vai ter a compreensão do que realmente a Bíblia está dizendo para a gente. Você tem que ir numa camada mais profunda, tá? Todos nós podemos aprender muito, é um ótimo guia, tá? Que foi se atualizando com o tempo. E tem um motivo para isso, dessa atualização. Ah, o jogo vai rodando, vai atualizando, vai evoluindo. E esses guias, né, esses manuais, né, sagrados, né, eles vão atualizando também. Né? Então aquelas histórias lá do início, que faziam sentido para aquela versão do jogo lá no passado, já não fazem tanto sentido agora. Tá? Mas a matriz está cuidando de tudo isso. Tá? É feita por homens, através dos homens, mas a matriz divina coordena tudo isso. Podem ficar tranquilos. Tá? Então, meus amiguinhos, esse vídeo aqui ele tem a intenção de trazer para vocês uma luz para a humanidade, de que nós não precisamos brigar. Tá? Nós temos que ter paciência com o outro. Cada um está vivendo a sua jornada de acordo com a sua consciência. Nós dividimos o mesmo palco. Olha que interessante e doido, né? São raças diferentes, vivenciando uma experiência na mesma plataforma. É claro que isso vai gerar conflito. É óbvio. Mas isso foi pensado para ser assim. Porque esses conflitos nos levam à evolução. Porque na realidade última, né, nós precisamos dessa evolução. Então por isso a gente vem para cá, para vivenciar enigma. Né? Esse jogo aqui da consciência. Tá? Vivenciam o amor e a paciência, tá? A tolerância. Não se importe muito com as bobagens do mundo, né? Hoje em dia, se você ficar nas redes sociais, você vai ver tanta coisa que não vai ressoar com você, né? Você vai falar, meu Deus, como tem gente que não tem nada a ver comigo, que mundo doido é esse? Mas é porque nós somos diferentes. Nós estamos vivendo uma evolução, né? Uma jornada diferente. Tá? Então é claro que não vai ressoar para todos. É claro que cada vez mais vai ficar mais estranho o mundo, porque nos últimos 100 anos, isso aqui encheu, né? Encheu muito a Terra. Éramos 2 bilhões, agora somos 8 bilhões, né? Então os conflitos aumentaram. Né? E os problemas, né? Na plataforma, né? No palco, né? A gente começou a impactar muito na natureza. Esse planeta ele era enorme para 1 bilhão de pessoas, né? Lá no passado. Né? Não tínhamos problemas. Agora, essa quantidade de consciências aqui, né? Vivenciando essa experiência através desse corpo, a gente está impactando na plataforma, né? No que a gente chama de natureza. Tá? É assim, mas não se preocupe, a matriz sabe o que está fazendo. Está coordenando tudo, tá? Então, ó, nesse vídeo eu falei basicamente das duas consciências que estão jogando o jogo aqui, as consciências principais, né? Os terráqueos, os avatares. Nós temos outras consciências aqui no universo, outros tipos de consciência, tá? Então nós temos os seres espirituais, né, que são invisíveis a nós, nessa dimensão do jogo. Alguns conseguem ver, né? Mas a maioria não. Nós temos os animais, que também têm consciência. O reino vegetal tem consciência. O reino mineral tem consciência. Tá? Mas eu vou falar em outro vídeo, para não confundir a cabecinha de vocês. Se atentem a essa informação principal aí. Tá? Terráqueos, avatares. Os avatares vão reencarnar várias vezes para sua evolução. E os terráqueos vão ter uma jornada única. E aí eles vão lá para o céu ou inferno deles lá, né? e é justo, tá? É tudo por merecimento,
Não tem erro, a matriz sabe o que está fazendo. A matriz, ela é uma consciência suprema, racional, lógica, e matemática. Tá? Então, confia. Tá bem? Namastê. Gratidão. Se inscreva aí no canal, se você não é inscrito. Põe um curtir aí, me ajuda, compartilha aí com os amigos, tá? E se o seu julgamento aí for de o que esse cara tomou, né? Essas bobagens aí que eu já cansei de ouvir já, né? Ah, eu quero dessa erva aí. Eu faço meditação e é assim que eu me conecto com a matriz divina e obtenho essas informações, tá? Então eu tiro um dia para meditar. É uma meditação de 3 a 6 horas. É uma meditação avançada, tá? Que todos nós podemos fazer. Todos nós podemos ter essa conexão com a matriz divina. Tá bem? É só saber como. Tem que aprender, se desenvolver e praticar, tá? Então, eu dediquei os últimos anos da minha vida, os últimos 6 anos da minha vida a desenvolver isso. A essa conexão com a matriz. Tá? Porque a minha missão aqui, eu descobri quem eu sou, me lembrei, me recordei, né? Estou aqui para auxiliar vocês, para falar como funciona esse jogo aqui. Tem coisas que não pode falar, né? Porque senão esse lugar ele perde o propósito de existir. Tá? Recebemos orientações até onde podemos ir, até o que podemos falar. Tá? Mas a mensagem sempre vai ser a mesma, tá? O amor. Sempre a mensagem vai ser essa. O amor, a tolerância, o perdão, a gratidão. Sempre vai ser isso, nunca vai fugir disso. E a gente vai explicando aí como é que funcionam as coisas, vai fazer mais sentido para vocês. A gente está chegando num momento de transição, tá? Então, existem diversas consciências despertando, tá? E cada consciência que está despertando está trazendo uma mensagem. Tá? Então vão ter consciências falando de extraterrestre, vão ter consciências falando de mecânica quântica, vão ter consciências falando da transição planetária. Cada consciência vai trazer uma mensagem aqui. Tá? Então a minha missão é falar sobre o jogo Enigma, né? Esse jogo que a gente está jogando. Trazer algumas dicas, né? Trazer curiosidades, né? Muitas vezes tem coisas que não fazem sentido para a gente aqui. Então, explicando para vocês, vocês vão encontrar um sentido na vida de vocês, tá? Vai ressoar isso no coração de vocês, vai trazer uma esperança, que é isso que eu quero trazer para vocês. Esperança, otimismo, paz, alegria, tá? A minha missão é essa, para que vocês vivam uma jornada aqui de prosperidade, de cocriação, tá? Muito bem. Até o próximo vídeo. Namastê.